Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo o músico, regente, instrumentista, Evandro, organista, né? Evandro Arcanjo, ele que está falando aqui sobre a reforma, os 10 anos da reforma do órgão Almeida e Silva Lobo de Mesquita, conhecido como órgão da Igreja do Carmo, né? Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, também transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital, e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Evandro, você deu exemplo, né, que são flautas, o órgão são flautas com tubos gigantes, né, com um mecanismo lá. Eu sempre comparei mais com o acordeon, com o harmônio, né? Que é mais ou menos a mesma... Tem seu parentesco. Né? Seu parentesco, né? Mas ele está mais para a flauta, a hora que você vê os tubos, né? Tem seu parentesco. Mas o órgão, na verdade, ele é um conjunto de flautas. Então, ali, a gente tem 549 flautas e 9 registros. Então, com esses registros, a gente aciona lá dentro quais fileiras de tubos. A gente, além daqueles tubos bonitos que a gente vê lá, que a gente chama de tubos da fachada, que eles ficam aparentes ali, atrás deles tem outras 9 fileiras de tubos. Então, tem tubos também de madeira e vão desde tubinhos pequenos até os tubos maiores. E cada um deles é uma flauta. Então, aqui no órgão em Diamantina, ele tem 5 oitavas. Para quem é músico aí vai entender. Ele começa no Fá zero, não começa no Dó, começa no Fá. Nem no Lá. Nem no Lá, como o piano. E vai até o Fá 5. Então, ele seria assim, ele tem 5 Fás, né? E aí, a flauta tem 3, mas o órgão vai ter 5. E é cada uma flauta. Então, atrás ali do lado, numa sala ao lado, tem os foles, que é quem alimenta essas flautas. E aqui na Igreja do Carmo é muito curioso, porque para quem frequentou lá, a gente sempre via ali do lado, no coro ali do lado, um negócio assim de madeira no cantinho, que eu sempre jurei por Deus que era para ajoelhar. Em cima, na hora que você estava no coro. Só que não era, é o cano que leva o ar para o tubo. É um cano também feito de madeira. Então, esse ar ele fica armazenado lá dentro da caixa do órgão, e quando a gente aciona as teclas e os registros, o ar passa para aquele determinado tubo. Ali tem um compressor de ar, né? Tem um compressor de ar, mas ele funciona manual também, como era no século XVIII. Ele tem todas as características originais preservadas. Então, se acabou a luz, dá para tocar. Porque aí tem que ficar uma pessoa lá bombeando os foles, né? Ô, seu fuleiro, né? A gente fala assim, ô, fuleiragem, seu fuleiro. O foleiro era quem tocava o fole do órgão, né? Então a gente brinca disso e aqui em Diamantina a gente vê isso. A gente já fez concerto lá, todinho, com pessoas bombeando o fole. Porque depois do restauro do órgão, a gente já fez isso também, renasceu uma parte da cultura da cidade, né? Que é os festivais. O Festival de Música Histórica, então, ele nasceu depois do restauro, para que a gente consiga, através dos festivais, trazer sempre um organeiro para fazer as manutenções, né? Então, a própria série de concertos, a gente sempre convida, faz esse apelo para a população, para os turistas, porque sem a presença deles e sem essa contribuição através dos ingressos, o órgão é passível de novo de estragar, né? Então a gente não pode deixar isso acontecer, né? Você tocou no assunto aqui dos ingressos. Eu não sei o nome, se seria curador, o mecenas ou o mantenedor. Quem é que cuida disso? O mantenedor e o mecenas é exatamente quem paga o ingresso para assistir o concerto. Então a gente não tem ainda nenhum patrocínio, inclusive o mecenas, o patrocinador, você que está aí assistindo, que não sabe o que fazer com o seu dinheiro, pode nos ajudar, né? Doando ou comprando ingressos, convidando os amigos, né? Às vezes você quer lá comprar um lote de ingressos e dar tudo de presente para alguém vir assistir. Pode também, né? Pessoal das escolas, todo mundo. Então,
o instrumento voltou a funcionar, né? E ele está tocando com muita regularidade. E só que as coisas não acontecem assim só por milagre, né? Então essa força coletiva, né, que eu acredito que até do dinheiro, por ser um elemento de troca, a gente precisa trocar cultura e, né, por essas coisas que a gente precisa, né? Porque o órgão vai lá, toca, encanta todo mundo. Essas pessoas encantadas encantam outras e a gente não perde o bem, né? Que é o instrumento funcionando. O que tem no repertório dos concertos? No repertório dos concertos a gente toca basicamente música barroca, né? Música adequada para o instrumento. E também agora a gente está trabalhando num projeto com músicas autorais para o instrumento, né? Porque a gente fala, Lobo de Mesquita, ele foi o compositor, compôs as obras dele nesse instrumento, mas não deixou nada aqui, né? Não ficou nada dele aqui na cidade. E muito ele compôs para coro. Então, para o órgão solo, por exemplo, não tem. A gente nunca encontrou nada dele para órgão solo. E o que a gente toca lá, por exemplo, é um arranjo que eu fiz dessa Salve Regina para o órgão. Então, a gente toca uma dessas peças também lá. E fora isso, outras peças assim do período barroco mundial também, né? Mas a gente está com esse projeto lá, já começamos já a compor algumas músicas, e aí, vez ou outra, a gente já inclui elas também no repertório, para que o órgão não fique também só no passado, porque eu acho que a grande chatice da história é a gente não evoluir dentro dela, né? Então, por exemplo, se eu estou tocando um instrumento histórico, mas eu não entendo que ele já não está mais lá, ele está aqui junto com a gente, eu caio no erro de ficar, né? Às vezes de não entender esses períodos, passado, presente e futuro, né? E a gente tem que cuidar cada hora um pouquinho deles. A gente cuida do passado, contando a história, tem que cuidar do presente, mantendo o instrumento, e cuidar do futuro, mantendo os projetos e convidando as pessoas para que no futuro elas venham. Falando em projetos, né, o que se pensa para o futuro? A utilização constante pode danificar? Eu pensei, por exemplo, numa escola para formar organistas, alguma coisa nesse sentido? Isso a gente tem feito através dos cursos, né? A gente ainda não tem uma escola de organistas. Aí falam, por que não tem? Porque isso é um envolvimento político, né? A gente sabe que abrir uma escola não é simples. Ou, né, tudo isso tem seus processos. Mas é também uma necessidade, né? Então a gente tem feito cursos de capacitação para novos organistas, sempre a gente faz, sempre convida organistas a virem, mas também tem que partir do interesse do outro, né? A gente não pode catar o organista no laço. Então, vamos dizer, a gente já tem 10 anos que o órgão está restaurado. Tem gente aqui que eu conheço pessoalmente e que nesses 10 anos não foi lá, né? Gente até da música. Então, isso também é uma falha grande, porque quem é o maior interessado? Primeiro, quem toca, né, geralmente. Depois, esses vão levar essa notícia. Então, por que hoje eu vim aqui? Porque vai fazer 10 anos que o órgão, já fez 10 anos, né, que ele está restaurado. A gente tem uma série de concertos, a gente tem possibilidade de ouvir esse instrumento na missa, na novena, né, em eventos particulares, que a pessoa pode ligar e agendar, né? E é isso, né? São as formas que a gente tem de levar. As outras também, tem um disco dele também que está no Spotify, que chama Zípoli in Diamantina, foi gravado pelo Marco Brescia, que foi o responsável pelo processo de restauro. Então ele finalizou essa participação dele nesse projeto com a gravação do disco, né? Então a gente tem também, vocês podem depois procurar e ouvir, né? E depois vir ver de perto. Que ótimo! Pô, que bom de vir aqui e trazer para divulgar um trabalho tão bacana, né? O acesso, vamos repetir aqui, né? É lá na Igreja do Carmo. Quem quiser acompanhar, os ingressos adquirem na hora lá, como é? Os ingressos para o concerto, eles podem ser adquiridos na Minas Gerais Turismo, ou pelo telefone 3531-1667, e na portaria dos concertos. E tem muita gente também que compra que reserva pelo Instagram. Então no Instagram é @concertosnocarmo, e por lá também dá para agendar, para quando grupos quiserem vir. Então a gente tem disponíveis, por exemplo, às sextas-feiras,
o concerto é aberto, né? E a gente tem datas divulgadas também de concertos nos sábados, e esses concertos aos sábados, eles são para grupos particulares, né? Que às vezes agendam. Então a gente já tem, durante o ano, datas reservadas, né? Para quem quiser vir, eu vou estar em Diamantina com meu grupo, encontrei toda a minha turma da quarta série, e a gente resolveu fazer um projeto legal de viajar para uma cidade histórica e vir conhecer o órgão de Diamantina. Pode? Pode. Então, são várias maneiras, né, das pessoas se aproximarem, e o acesso é super, vamos dizer assim, simples, né, é só tudo mesmo agendar, combinar, mostrar o interesse e vir conhecer. Evandro, muito obrigado por atender o nosso convite, parabéns por esse trabalho, né, que está sendo feito nesse órgão tão importante. E eu sei que hoje o nosso papo não é musical, não é aquele papo musical de sexta-feira, mas eu gostaria de aproveitar que você está com o instrumento e brindar aí o nosso telespectador para a gente encerrar com Sim, então, um solo de flauta. vou aproveitar e vou falar assim, que essa série de concertos que a gente tem, eu sempre brinco que a gente vai do concerto ao desconcerto. Então a gente criou um circuito musical, né, cultural, que ele começa lá na sexta-feira com o concerto de órgão, aí dali na porta mesmo a seresta, cada dia vai revezando um grupo de seresta de Diamantina para acolher esses turistas lá na saída. Dali já tem o caminho da seresta com esse pessoal, e depois o pessoal vai para o ateliê do choro. Aí tem que subir a Rua das Mercês um pouquinho, né, número 318, e lá a gente faz o que eu chamo de desconcerto, que é a hora que a gente vai poder tirar o paletó e tocar um chorinho, né? E ficar lá curtindo a noite. Então, já que eu comecei com o Lobo de Mesquita, eu vou terminar com o chorinho para dar esse exemplo aí do que é. Só uma palhinha e depois quem quiser vai lá ouvir o resto da música. Aí, falamos com o Evandro Arcanjo, que é organista, regente, e veio contar para a gente um pouquinho da história aqui desse órgão da Igreja do Carmo, que é o órgão Almeida e Silva Lobo de Mesquita. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.